Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre argumentação, que é uma das maiores dificuldades que os alunos possuem aí, tá? Bom, ao deparar-se com um determinado tema, a primeira atitude que deve estar relacionada com ele, deve ser a seguinte pergunta: o que eu sei sobre esse tema? Normalmente as pessoas se desesperam e acabam escrevendo ideias sem nexo, isto é, sem coerência, que nós já tivemos uma aula sobre isso, e sem rumo. No entanto, a direção que um texto toma é muito bem visualizada por um corretor, que consegue determinar se houve ou não planejamento de sua escrita, como você bem já aprendeu ou vai aprender ainda se você não assistiu a aula sobre projeto de texto, tá? Bom, quando então nós te damos um tema, suponhamos aí o tema sobre o esporte como meio de inclusão de jovens e adolescentes. Primeira coisa que você vai fazer é: o que eu sei sobre isso? Quais palavras-chave retomam a ideia, no caso, referente a esse tema, Eu poderia dizer, por exemplo, que o esporte é importante para a vida humana, o esporte salva vidas, o esporte está atrelado à saúde do indivíduo, quem pratica esporte vive mais, muitas pessoas se superam através do esporte e atividade física é recomendada pelos médicos. Observe que todas essas ideias são ideias relativas ao tema, o esporte como meio de inclusão de jovens e adolescentes. Então, está dentro do tema aí, esporte, Essa inclusão eu coloco posteriormente aí nos pressupostos dessas ideias. Mas as ideias principais dizem respeito a isso. Bom, dada essa sequência de ideias, o que eu preciso? Escolho duas, Por que duas? Porque eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Sendo assim, eu escolho 2 ideias que, de repente, eu tenha mais facilidade para escrever, E aí, pensando nisso, eu vou escolher, como vocês estão vendo aqui, 2 ideias. A primeira ideia que eu vou escolher é o esporte salva vidas. Bem, eu preciso justificar essa ideia. O que eu vou trazer de repertório para justificar essa ideia? Eu penso, que se salva vidas tem relação com a biologia. Então, eu vou trazer um estudo da biologia que pode justificar a ideia de que o esporte salva a vida. A segunda ideia é que muitas pessoas se superaram através do esporte. E pensando nisso, eu já assisti vários filmes que falam sobre esporte, de pessoas que realmente ganharam notoriedade por meio dele. Eu vou utilizar filmes para justificar essa ideia de que muitas pessoas se superaram através dele. Tá? E aí, então, depois dessas ideias, depois de ter essas ideias, eu posso também trazer aí a minha tese, A minha tese certamente vai ter relação com o tema, Eu vou dizer que o esporte é uma importante ferramenta para a inclusão de jovens e adolescentes, que é uma importante estratégia. Por quê? Porque ele salva vidas e porque muitas pessoas se superaram através dele. Essas seriam as minhas 2 respostas. E aí, trazendo isso, e já trazendo também uns repertórios, que eu já disse lá, um eu trago a biologia, no outro eu trago o filme, o que eu preciso? Colocar isso dentro de um texto, Observe que, meio que de uma maneira mais facilitada, eu fiz aqui um pequeno planejamento do que eu vou escrever. Eu trouxe 2 ideias, já disse a minha tese, já trouxe os repertórios, coloco isso tudo no papel e transformo isso em texto, tá? Bom, e aí eu trouxe um texto para vocês verem o que eu fiz a respeito desse tema. Então, na minha introdução, eu disse ali: na história da educação, mais precisamente na Grécia Antiga, o processo escolar destinado à elite grega já enfatizava o caráter esportivo para a formação de grandes homens. O que isso tem a ver com a atualidade? Na atualidade, no entanto, a atividade física é disciplina obrigatória do currículo escolar e deveria ser vista como oportunidade e não como mais uma carga a ser cumprida. O que eu estou querendo dizer? Que muitos adolescentes não gostam de fazer atividade física. Por esse motivo, é necessário enfatizar as questões que permeiam mudanças significativas na qualidade de vida, que é meu argumento 1, bem como ressaltar o exemplo de pessoas que utilizaram
para promover talentos tanto na sociedade quanto em si mesmas. Esse é meu argumento 2. Primeiro, desenvolvimento. Para iniciar a discussão, o esporte por si só é capaz de salvar vidas, né? Então, estou falando ali questão de qualidade de vida. Justificativa. Comprovando essa ideia, a biologia explica que a endorfina, substância liberada na prática esportiva, eleva os hormônios naturais de humor, fazendo com que as doenças tão recorrentes quanto a depressão possam ser sanadas apenas com o fato de exercitar-se. Agora vem a reflexão. Nesse contexto, enfatiza-se mais uma vez o incentivo ao esporte, principalmente em ambientes escolares, cuja moléstia, que é a depressão, né, tem sido encontrada e disseminada através da inércia frente aos apetrechos tecnológicos. Tá? Segundo argumento, ademais, podem ser citadas gerações inteiras, carregadas de exemplos de pessoas que superaram todas as barreiras por terem conhecido o esporte. Então, ali, exemplo de pessoas que utilizaram para promover talentos tanto na sociedade quanto em si mesmas, tá? Como exemplo, a história relata os Jogos Paralímpicos acontecidos pela primeira vez na Inglaterra como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. Esse cenário, que antes apresentava-se carregado de dor e sofrimento, foi substituído pela oportunidade de vencer, independente da deficiência cometida. Além disso, Hollywood tem sido protagonista de histórias marcantes, como a de Michael Oher, Um Sonho Impossível, Professor Pierre Dulane, de Vem Dançar, e Thomas Carter, do filme Coach Carter, cujas vidas impactaram histórias e comoveram o mundo através da prática esportiva. Né? Então, justificando tudo isso daí. Finalização. Logo, a fim de que a educação física deixe de ser uma imposição pejorativa, faz-se necessário que os estudantes vislumbrem essa disciplina como oportunidade, compreendendo que não só de livro vive o homem, mas que há uma unidade entre corpo e mente para que suas vidas possam ser solidificadas por completo. Por sua vez, as famílias devem incentivar seus filhos à promoção desse viés. E, por fim, as escolas devem ratificar a importância do esporte, com o objetivo de que a educação física não seja mais uma imposição, porém, uma real oportunidade de restaurar os sonhos por meio da inclusão na sociedade, bem como promover ideias para um despertar coletivo, visando que os objetivos tanto escolares quanto sociais tornem-se vivências diárias na formação de um mundo com grandes homens, como havia na Grécia Antiga. E eu retomo a ideia da Grécia Antiga que eu comecei meu texto, tá? Então, esse contexto que eu trouxe só para vocês verem como que eu elenco essa questão argumentativa. Mas outra parte que os alunos têm muita dúvida é como adquirir conhecimento, né, gente? O que eu costumo dizer é que ninguém fala ou escreve aquilo que não sabe, né? Eu, por exemplo, se vocês pedirem para eu dar uma aula de física, eu vou ficar travada. Eu não sei patavinas de física. E aí, por esse motivo, como a gente não fala, não escreve aquilo que não sabe, a gente percebe que a nossa bagagem cultural, muitas vezes, ela se encontra comprometida. Né? E lembrando que essa aquisição de bagagem cultural é algo que se faz de médio a longo prazo. Eu não vou começar a estudar redação hoje, amanhã eu estarei bem. Por quê? Porque eu preciso de fazer com que eu tenha um input, né? O input, quando eu falo, é assim, uma aquisição de conhecimento vindo de vários lugares. O primeiro lugar que eu conheço, que me traz bastante conhecimento é a escola, né? Através das aulas de história, de filosofia, de sociologia, que são muito utilizados em redação, né? Mas existem outros lugares também, por exemplo, como filmes, como músicas, como os livros. Eu venho trazendo alguns desses aqui e alguns temas, algumas temáticas nos quais esses filmes trabalham, tá? Quem quiser assistir, eu sugiro que vocês assistam, porque tenho certeza que vai cooperar muitíssimo para o seu conhecimento. Primeiro filme que eu venho trazendo é Mãos Talentosas, né? Ele vai falar sobre racismo, sobre discriminação social, crenças limitantes, resiliência, ética e valores sociais, determinação e inspiração, desigualdades, bullying, formação docente. O filme Jobs, né, vai falar sobre ambição, determinação e inspiração, resiliência, trabalho em equipe, liderança e motivação.
O filme 12 anos de escravidão vai falar sobre trabalho escravo, sobre racismo, sobre preconceito, submissão, problemas sociais, desigualdades, fome e poder. O filme O Jogo da Imitação vai falar sobre tecnologia, manipulação de dados, determinação, bullying, né? O filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom vai falar sobre consumismo, exibição, sustentação do ter, decadência do ser. O filme Escritores da Liberdade vai falar sobre drogas, sobre menores infratores, sobre maioridade penal e influência do meio. O filme Patch Adams vai falar sobre humanização na saúde, empatia e determinação. O filme Contágio, né, super atual aí, falando sobre saúde pública, disseminação de vírus, fragilidade humana, doenças contagiosas, e o maravilhoso Luta por Justiça, falando sobre pena de morte, preconceito, corrupção, justiça, igualdade de direitos, etc. Existem muitos outros filmes que eu poderia ter trazido para vocês, tá, gente? Sugiro, inclusive, a minissérie Olhos que Condenam, que tem o mesmo viés aqui desse Luta por Justiça, né? Existem assim, uma infinidade de filmes, mas eu trouxe apenas alguns, só para vocês verem quantas temáticas a gente tira de um simples filme que a gente às vezes assiste ali em 2 horas, né? E fica fácil de memorizar, fácil de guardar. Outra coisa que a gente pode aproveitar são das letras de música, né? Músicas como Que País é Esse, Portão do Céu, Demarcação Já, Vida de Gado, Problema Social, Bêbado Equilibrista, What a Wonderful World, Era Uma Vez, Trem Bala, Asa Branca, Ideologia, Mama África, Cidadão do Mundo, Cálice, são músicas que vão estar carregadas de ideologias, de conhecimento e de alguma informação que eu vou poder agregar em vários contextos, né? E outra coisa são os livros, né? Livros como Vidas Secas, Morte e Vida Severino, inclusive tem animação no YouTube, Dom Casmurro, O Alienista, Iracema, Minha Vida de Menina, Sagarana, Quarto de Despejo, A Hora da Estrela, Diário de Anne Frank, Memórias de um Sargento de Milícias também, são livros carregados de informação, são livros carregados de conhecimento, que com certeza podem colaborar para que o seu texto seja um texto cada vez mais efetivo e com super características argumentativas, né? Além dessas dicas, claro, há insondáveis conhecimentos que podem ser aproveitados, advindos de outras áreas, como eu bem disse, a história, a biologia, a filosofia, a sociologia, tudo que você aprendeu na sua vida acadêmica está ligado ao seu conhecimento de mundo. E muitas vezes quando o aluno fala para mim, professora, eu não tenho ideia, eu não sei por onde que eu começo, eu já penso imediatamente, nossa, o que esse aluno aprendeu na escola? Né? Então, os conhecimentos que você aprende não são só para você saber que eles existiram, é para você fazer com que eles dialoguem com o que acontece na atualidade, né, gente? Então, tudo isso tem que estar ligado. Então, usem e abusem dessas dicas, eu tenho certeza que elas vão super cooperar para o seu processo argumentativo, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!